gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que de tempos em tempos ele volta ao debate, mas que sempre foi objeto de estudo da sociologia brasileira. Vamos falar sobre a formação do povo brasileiro, nosso processo de miscigenação? Em setembro agora de 2020, saíram os primeiros resultados de uma pesquisa feita pela USP, Universidade de São Paulo, que está buscando codificar, sequenciar o genoma do brasileiro, qual seria o DNA da população brasileira. Esses primeiros resultados foram divulgados com alguns dados muito significativos que levantaram algumas questões, algumas discordâncias e debates em cima da formação do povo brasileiro. Os dados dessa pesquisa mostravam que a herança mitocondrial, ou seja, a herança que vem da mãe, ela era bem diversa. De certa forma, bem dividida na proporção entre povos africanos, mulheres indígenas, mulheres europeias em menor número, bem menor número do que indígenas e africanas, e algumas porcentagens de mulheres da Europa asiática e do leste e do sul asiático. Mas o que nos chamou mais atenção, e é esse ponto que eu estou aqui analisando e debatendo um pouquinho com vocês hoje, é a parte paterna, referente à herança do cromossomo Y. O que essa análise mostrou? Ela conseguiu mostrar que cerca de 75% do cromossomo Y que nós brasileiros temos vem da Europa, vem por parte dos europeus, dos homens europeus. E aí nós vamos ter uma porcentagem bem menor disso, 14,5% de homens africanos. E depois a gente vai ter uma porcentagem muito pequena, quase irrisória, de homens indígenas, só 0,5%. Então, essa pesquisa já de cara mostra que o Brasil é sim um país miscigenado, certo? Que nós temos uma mistura de raças muito intensa. Existem pessoas de vários cantos do mundo presentes no nosso DNA. E isso reflete diretamente o nosso processo de colonização. A questão é que essa miscigenação, de vez em quando, ela é usada inclusive de uma forma muito positiva, como uma forma de celebrar a diversidade brasileira, do povo brasileiro. Isso não necessariamente é ruim, mas é muito, muito importante que a gente tenha uma análise um pouco mais crítica do que foi essa miscigenação. Ela foi pacífica? Bom, para isso, eu trago aqui o sociólogo brasileiro Gilberto Freire, que tem uma das suas principais obras, o livro Casa Grande Senzala. Nesse livro, ele vai ter um olhar diferente das correntes científicas daquele período, que no geral se pautavam muito nas ideias de eugenia, que significa de forma muito rápida a ideia de que existiam, do ponto de vista científico, raças superiores ao... E aqui, gente, se você quiser um vídeo só sobre eugenia e como ela é vista dentro da sociologia, comenta aqui embaixo, não esquece de falar pra gente. O Gilberto Freire ele vai escrever nesse contexto de eugenia, mas ele não vai nessa leva de acreditar que existem raças superiores a outras no Brasil. Ele vai afirmar que o Brasil teve um fenômeno chamado miscigenação, o fenômeno da mistura de raças, que vai ser um fator responsável para diminuir as distâncias e os conflitos entre a Casa Grande e a Senzala. Ele vai argumentar que essa miscigenação, então, seria um fator harmonizador entre raças no Brasil. É da obra dele, principalmente, que a gente começa a fomentar nesse período histórico uma ideia de que o Brasil viveria uma democracia racial, em que as diferenças raciais teriam sido superadas ou não seriam tão marcadas como em outros países nesse mesmo período histórico, como os Estados Unidos, que vivia a lei Jim Crow de separação racial. Inclusive, essa obra do Gilberto Freire, ela vai despertar um grande interesse da Unesco no Brasil. Como que o Brasil fez e como ele lidou com as diferenças raciais a ponto da gente viver
harmonicamente numa democracia racial por aqui, já que o mundo tinha acabado de passar por um dos maiores massacres já vistos pelo nazismo, que era baseado nessa questão da superioridade da raça ariana. Mas será que Gilberto Freire, ele estava certo nessa análise dele? Será que essa miscigenação, ela foi de fato harmônica? Ela trouxe uma democracia racial no Brasil? Nós vivemos uma democracia racial no Brasil? Hoje eu não vou entrar nesse ponto da democracia racial, mas se você quiser um vídeo só disso, comenta aqui embaixo. Processos de colonização, no geral, são feitos através da violência. Não existem processos de colonização que aconteceram de forma pacífica e de comum acordo entre ambas as partes. Sempre foi um processo extremamente invasivo e violento. E aqui no Brasil, na América Latina, na América, isso não foi nem um pouco diferente. A princípio, quando os portugueses chegaram no Brasil, quando os europeus chegaram na América, a primeira solução que eles tiveram, que eles quiseram implementar, foi usar a mão de obra indígena como mão de obra escrava para ser a base da economia. A grande questão é que os povos indígenas foram muito resistentes. Eles não se curvaram tão facilmente. Uma parte foi catequizada na base da obrigação, de uma forma extremamente violenta também, mas uma boa parte resistiu aos investimentos portugueses e europeus de usá-los como mão de obra escrava, e isso fez com que eles fossem completamente dizimados através de várias e várias práticas, seja na parte do combate com armas de fogo, seja na parte de trazer doenças até então desconhecidas pelos corpos indígenas, que fizeram com que populações inteiras morressem. Depois da falha em conseguir que a mão de obra indígena fosse escrava, os portugueses começaram a trazer negros trazidos de forma compulsória através da diáspora africana para o Brasil. Esses africanos vieram de forma completamente insalubre, abaixo completamente de qualquer noção de dignidade, naqueles navios negreiros em que muitos nem sequer sobreviviam à viagem. Aqui, já no processo de escravidão da população africana, esses negros eles não eram enxergados como pessoas. Eles foram totalmente inseridos numa lógica de mercadoria, ou seja, eles eram pensados como coisas feitas para serem comercializadas, vendidas e consumidas. Isso é muito importante agora para a gente começar a entender esses dados que mostraram que 75% da parte paterna do nosso DNA é composto por europeus, mas em contrapartida a herança materna já é bem mais diversa entre mulheres africanas e indígenas. Por serem vistas como mercadoria, as mulheres negras e as mulheres indígenas, elas passaram a ser consumidas tais quais uma fonte de reprodução de mão de obra. Para vocês terem uma ideia, o preço de uma mulher negra escrava era 2 vezes maior do que o preço de um homem negro escravo, porque ela tinha o fator reprodutor. Os senhores de escravos já olhavam para aquelas mulheres como, além de serem uma mão de obra para trabalhar no trabalho braçal, ou seja, dentro da casa grande, mas também como um poder de reprodução e, assim, fazer com que ele tivesse mais mão de obra a longo prazo. E essas mulheres eram tratadas dessa forma, como simples reprodutoras de mão de obra. Existiam práticas que eram escolhidos homens negros que seriam os reprodutores. E esses homens negros eram obrigados a estuprar mulheres negras para que essas ficassem grávidas e gerassem mais mão de obra. Sim, as crianças. Além disso, mas principalmente, o fato de elas serem vistas como mercadoria faziam com que os senhores olhassem para o corpo daquelas mulheres já como uma coisa certa de que eles fariam uso também da parte sexual dessas mulheres, ou seja, eles iriam cometer violências sexuais contra elas, abusos, como uma forma de imposição de poder, porque eles podiam fazer aquilo. Então, o nosso país ele não foi construído como nas novelas de época, na escravidão,
em que escravos se apaixonavam perdidamente pelos brancos senhores. As relações sociais entre senhores e escravos eram relações marcadas por poder e violência, principalmente quando a gente fala das mulheres. Quando a gente pensa na população indígena, essas mulheres também sofreram muito com as práticas de estupro. E aqui, mesmo que elas não fossem escravas desses senhores de escravos, o estupro ele vem como uma outra tática, como um outro mecanismo de dominação dessas terras indígenas. Isso, inclusive, não é uma tática nova inventada pelos portugueses. Isso, além de ter acontecido durante todo o processo de colonização das Américas e dos outros povos e lugares colonizados, isso também aconteceu muito na antiguidade. Se a gente pensa, por exemplo, nos vikings, nos gregos, nos romanos, todas essas grandes histórias de povos europeus, celtas, que fizeram essas explorações e dominaram novos territórios, uma das práticas de dominação de territórios era através da posse dessas mulheres. Inclusive, vem vários e vários estudos e retratos dentro da parte artística, de músicas, de histórias, contam momentos históricos em que homens de terras e populações inimigas, como uma forma de se reafirmar e fazer com que a sua linhagem perdurasse ao longo do tempo, eles raptavam mulheres das terras vizinhas e as faziam de escravas reprodutoras. Inclusive, se a gente for parar para perceber, o genoma de muitos outros países que tiveram esses processos migratórios e de dominações e grandes guerras, eles são sim compostos por também mulheres de outros lugares. Como, por exemplo, uma pesquisa recente que mostrou que na Islândia existe muito DNA de mulheres irlandesas, porque essas mulheres foram feitas de escravas durante as dominações vikings naquele território. Então essas mulheres indígenas, elas foram ali objetos de muitas e muitas violências sexuais, isso inclusive como um dos mecanismos para dizimar a população indígena do Brasil. E se a gente parar para pensar, é muito grave esse tipo de coisa, porque quando os portugueses chegaram aqui, o território brasileiro era todo composto por vários e vários povos indígenas. E hoje, a gente quase não tem povos indígenas no Brasil. Os que ainda resistem sofrem vários e vários ataques, sofrem genocídios. No próprio processo de formação do nosso DNA, isso é muito visível. Enquanto que 34% da parte materna do nosso DNA é composto por sangue de mulheres indígenas, só 0,5% da parte paterna é de homens indígenas. Claro, existem alguns fenômenos, mas pouquíssimos, que contam histórias de cunhadismo, que é um termo do Darcy Ribeiro, nas suas obras que analisavam a formação do povo brasileiro, em que ele contava e descrevia essa prática de que os povos indígenas, por terem um outro sistema de parentesco, incluíam pessoas estranhas atribuindo a eles uma mulher. Mas isso não justifica essa alta porcentagem e principalmente a discrepância entre a parte materna e a parte paterna. Esse estudo da USP ele foi pensado principalmente para se rastrear uma série de doenças que são hereditárias e que vêm por parte dessa herança genética que a gente tem de diversas nacionalidades. Mas além disso tudo, ele vem comprovando mais estudos da parte da história, da antropologia, da sociologia e de todas as ciências humanas que já diziam como o processo de colonização do Brasil foi violento. E é muito importante que a gente tenha essa consciência. Como que foi a formação do nosso povo? Como que essa miscigenação que muitas vezes trazem como um fator positivo na formação do Brasil, ela se deu. Ela foi violenta, ela não foi pacífica, ela não foi harmônica, como dizia Gilberto Freire. Ela foi marcada pela posse de corpos femininos e genocídio de povos inteiros. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Todas as referências vão estar aqui na descrição. E não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos, curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim nenhum vídeo vai sair desapercebido por você.